Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estava sumido, mas vim trazer aqui, uma dica muito boa para vocês. Nós estamos estudando sobre molhos e hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto, tá bom? O assunto é muito importante a gente entender, é um assunto vasto, tá? E vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Sobre molhos. Então, eu vou trazer para vocês algumas orientações a respeito de molho. Então, se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e ative os sininhos de notificações. Beleza? Gente, nós temos muita coisa para falar para vocês sobre molho, tá bom? Então, a primeira coisa, os molhos, gente, são líquidos que acompanham o ingrediente principal do prato. Ele tem a finalidade de aperfeiçoar o sabor desse ingrediente. Por exemplo, uma porção de carne, peixe, cereais ou hortaliças. Quer aprofundando e ampliando o seu próprio sabor intrínseco, quer proporcionando um sabor contrastante ou complementar. Ao passo que as carnes, cereais e hortaliças têm sempre um caráter mais ou menos fixo, determinado por sua espécie, pela sua espécie. O molho pode ter o caráter que o cozinheiro lhe quiser dar. Por isso, os molhos tornam os pratos mais ricos, mais diversificados, mais bem compostos. Ajuda o cozinheiro a alimentar nossa perpétua fome de sensações estimulantes. E isso é importante a gente entender, porque vai despertar alguns sentidos que a gente tem, né? Por exemplo, o prazer do olfato, do paladar, do tato e da visão. Então nós vamos abordar esse assunto e falar sobre essas quatro sensações quando a gente experimenta um molho, beleza? Então, resumindo, né? Os molhos são destilações de nossos desejos. Olha que bacana isso. É isso mesmo, gente. Quando nós experimentamos um molho bem feito, nós ali naquele momento estamos experimentando e despertando em nós vários desejos, né? Quando você várias sensações, quer dizer. Por exemplo, quando você vê o prato, quando você sente o cheiro daquele prato ali que você vai comer, né, acompanhado de um molho, quando você experimenta, quando você toca ele ali, tudo isso tem a ver com essas sensações que a gente sente, essa explosão de sensações, não só no nosso paladar, na nossa visão, no nosso tato, nas nossas narinas, né? No nosso olfato. Beleza, gente? Mas antes disso, uma coisa muito importante a gente entender. A palavra sauce ou sauce quer dizer molho. Essa palavra, ela origina tanto do inglês primitivo quanto do francês primitivo, tá bom, gente? E essa palavra vem de uma antiga raiz que significa sal. Olha para você ver. Esse belo alimento que compõe a nossa cozinha, que faz parte da nossa cozinha, que tá na nossa vida, pode-se dizer, né? O sal. Tem gente que não pode com sal, tem gente que não pode com muito sal, tem gente que adora um sal, né? Bom, gente, com efeito de todas as substâncias que intensificam o sabor dos alimentos, o sal é a mais concentrada e primordial, sendo composto de puros cristais minerais extraídos do mar. Olha que bacana o sal.
Olha que bacana isso, gente. A gente vai entender até, provavelmente, vamos conseguir mais para frente aprofundar um pouquinho sobre isso. Beleza, olha para vocês verem, ó. Nossos alimentos primários, quais são os alimentos primários? Bom, a carne dos animais, os cereais e suas massas, os vegetais amidosos, são relativamente insípidos, sem sabor. Quando você come ele ali sem um tempero, sem nada, você não tem sabor, tem aquela... é insípido. Por exemplo, essa semana eu fiz um toicinho, porque eu faço toicinho, né? Porque eu faço caldo, como estamos no frio, a gente faz toucinho e põe no caldo de feijão, num caldo de mandioca, igual eu fiz um caldo de camarão. No de camarão não foi não, mas no caldo de feijão, no caldo de mandioca eu ponho um toicinho bem pequenininho, para as pessoas poder tomar o caldo ali e ter aquela crocância ali do torresmo. Aí eu fui experimentar esse torresmo sem sal. Sem sal. E o que acontece? Não tem... é insípido, gente. É muito insípido. Agora, quando você experimenta esse torresmo com um salzinho por cima, ou às vezes um limãozinho, tem gente que gosta de um limão. Quando eu faço ali o toicinho, eu gosto de tirar um pouquinho e colocar ele com buquinha, numa vasilhinha, e colocar um pouquinho de farinha. Cada um com seu cada um, né? Eu gosto dele com um pouquinho de sal e com farinha. Tem gente que já gosta do torresmo com umas gotinhas de limão e sal, né? Vai variar. Tá vendo? Olha aí a mistura. O limão, o sal, a farinha. São componentes que dão sabor a esse alimento, beleza? A esse alimento que é insípido, né? Os cozinheiros descobriram, ou seja, inventaram inúmeros ingredientes capazes de tornar esses alimentos insípidos mais saborosos. Cada um tem o seu jeito, né, de experimentar. É tanto que, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheço um amigo que come pão com pimenta. Ele pega pimenta malagueta, põe dentro do pão, aquela pimenta ali, e saboreia. Então, ou seja, ele está dando um sabor a mais àquele alimento ali. Então, quando você mistura ali, vamos ver umas misturas estranhas, mas que são gostosas. A minha esposa come muito batata doce com leite. Para mim foi estranho no começo, mas depois que eu experimentei, é gostoso. Não é ruim. Aí, por exemplo, tem gente que toma café e põe farinha no café. E come farinha no café. Para alguns é estranho, para outro é muito bom, tá certo? Nossos alimentos primários, gente, a carne dos animais, os cereais e suas massas, os vegetais amidosos, são relativamente insípidos. Então, eles precisam desse aprimoramento, de um acompanhamento. E às vezes, além do aprimoramento, tá? É necessário um acompanhamento, tá certo? Os mais simples, quais são esses temperos, né, naturais? Quais são os temperos naturais que às vezes o cozinheiro toma mão deles para trazer sabor a um alimento? O primeiro de todos, gente, primeiro de todos, é o sal, tá? É o sal. Depois vem as pimentas picantes dos gêneros Piper e capsicum, os sucos azedos de frutas verdes. Aí eu queria falar, igual eu falei aqui, quando fala de frutos azedos, o limão. O limão entra aí, tem gente que gosta de comer um peixe, tempera com sal e limãozinho. Torresmo, eu, por exemplo, sal, limãozinho. Entendeu? Eu também gosto de um peixe com um salzinho e um limão, um tempero bem bacana, né? Depois de frito ali, com um limãozinho por cima.
Tem pessoas que já... aí tem os outros tipos de tempero. Por exemplo, o mel, o açúcar, os açúcares adocicados, claro, né? As ervas e especiarias caracteristicamente aromáticas. Gente, tudo isso faz parte da composição, às vezes, de um alimento. E são elementos, esses são elementos que a natureza nos traz e que a gente pode temperar um alimento, né? Trazer mais sabor a um alimento. Depois vem os condimentos preparados, tá? Esses são mais complexos e muitos deles são preservados e transformados pela fermentação. E aí estamos falando dos vinagres azedos e aromáticos, dos molhos de soja e peixes salgados e sápidos, dos picles salgados e azedos, da mostarda pungente e também azeda, do ketchup doce ou azedo e frutado. E existe, por fim, gente, os molhos, né? Os molhos. A última palavra em composição de sabores. Bom, o cozinheiro concebe e prepara molhos para pratos determinados e pode lhes dar o sabor que lhe aprouver. Os molhos sempre incluem, gente, sempre incluem temperos. Às vezes incorporam condimentos e não raro desenvolvem, pela arte da culinária, os sabores dos próprios ingredientes primários, de outros alimentos ou do processo de cocção em si. Então, os molhos sempre vão incluir temperos. Você sempre vai dar um sabor ao molho, tá certo? Então, você sempre vai incorporar ali nos temperos esses elementos naturais ou elementos mais complexos, tá bom? Para poder trazer aquela explosão de sabor em um molho. Lembrando, tá, gente? Lembrando, o molho, ele é um coadjuvante, ele não é o ator principal. O ator principal ali, vamos dizer, por exemplo, quais são os alimentos que nós vimos aqui que são os primários? A carne dos animais, os cereais, os vegetais e aí por diante. Por exemplo, você vai fazer aí um arroz à piamontese, vai colocar ali um molho. O molho, ele não é o ator principal. O ator principal ali é o arroz à piamontese, tá certo? O molho, ele vai realçar ainda mais o sabor do arroz à piamontese e da carne que vai acompanhar ali o arroz à piamontese. Beleza, gente? Então é isso daí. Tá. Então, isso é muito importante a gente entender. Eu queria trazer essa visão para vocês aí sobre os molhos e primeiramente dar esse caminho aqui dos elementos naturais, da sensação dos sabores que nós precisamos entender. Nós precisamos entender sobre a questão dos temperos que a natureza nos traz e os temperos que são mais complexos. Beleza, gente? Se liga aí, se inscreve no meu canal. Meu canal aí é Cozinhando com Bola. Se inscreve aí, gente, ó. É muito importante você se inscrever. Se você já é um inscrito, deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo e compartilha esse vídeo com 5 amigos ou amigas que você tem, para que eles possam conhecer o meu canal, conhecer a história do arroz, conhecer a história do feijão, do milho e agora a gente conversando aqui sobre o molho. E vai vir mais coisas aí sobre o molho, nós vamos ter bastante conversa sobre o molho, beleza? Então é isso aí, gente. Se você assistiu esse vídeo até agora, deixe aí embaixo a palavra no seu comentário, deixe entre parênteses a palavra o sal, que aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo todo. Valeu, gente. Se liga aí.